Boa noite a todos. Vamos agradecer a Jesus mais essa oportunidade de trabalho, de estudo, de estarmos aqui vibrando no bem, em sintonia com o Mestre Jesus, para que ele possa abrir as nossas mentes, para que a gente possa entender o verdadeiro sentido do Evangelho. A gente dá boa noite a todos. Hoje é dia 2 de fevereiro, terça-feira. Sei que outras pessoas vão estar assistindo a gente depois no canal do YouTube. Então, boa noite para todos também que estiver assistindo a gente depois. E agradecemos por compartilhar conosco esse momento. Eu vou fazer a prece hoje. A gente vai iniciar agradecendo a Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, para que Ele possa, nesse momento, irradiar em cada lar os benefícios da Tua energia curadora de amor. Querido Mestre Jesus, agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos reunidos em vosso nome para estudar o teu Evangelho. Permita-nos, Senhor, que possamos aprender todo o que for ensinado a nós, tirar o espírito da letra, compreender, Senhor, que não há nada sem esforço, que não há nenhuma evolução sem luta, sem batalha. O bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. Envolva todos os lares, Senhor, com teu manto sagrado, com a tua proteção, para que nós possamos caminhar em direção ao nosso objetivo, que é chegar até a ti. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Paulo, antes de você iniciar, eu vou só ler um texto aqui de um livro. É rapidinho, para a gente pensar um pouquinho. Eu coloquei no meu Instagram e no meu Facebook esse texto. É uma conversa de uma mulher, ela é como se Deus estivesse conversando com ela. Todas as lições é Deus conversando com ela. Em que você acredita? Você acredita em mim? Você acredita que pode caminhar e conversar comigo? Você acredita que quando você vive esta vida espiritual plenamente integrado e sintonizado comigo, ela se torna uma vida muito prática e tudo dá certo? Aquiete-se, considere e pese suas crenças e, acima de tudo, aprenda a viver de acordo com elas. Almas demais falham, deixando de pôr em prática esta maneira de viver. Elas comentam a respeito, mas ainda não conseguiram provar para elas mesmas e para o mundo que viver assim funciona. Que quando você me reconhece em tudo, me chama e procura a minha ajuda, tudo começa a entrar nos eixos em sua vida. Quando você obedece à minha pequena voz interior, você começa a desabrochar como uma linda flor e percebe como esta vida é prática e maravilhosa. Então, nós estamos aqui para ter uma maravilhosa noite e que Jesus te abençoe, Paulo. Que abençoe a todos nós. Né? Boa noite a todos os presentes. Que Jesus, esse mestre maior, que ele continue sendo a luz do nosso caminhar, nos direcionando sempre para o caminho ideal, aquele que nos leva à purificação. Estamos um pouco longe dessa purificação, mas com um pouquinho de persistência, certamente chegaremos lá.
mais rápido, menos rápido, de acordo com a boa vontade de cada um apresentar. Uma bênção para todos nós, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece muita coisa e nos faz ficar mais pé no chão, mais conformado com as coisas que a vida nos apresenta. Passamos a entender que são coisas somente para nos ajudar, nos beneficiar naquilo que nós precisamos. Nós temos para hoje, o título da nossa palestra é Nossas Companhias. Nossas companhias. Todos nós queremos ser felizes. Quem que não quer? Todos querem. Se alguém falar que não quer, tem que internar, né? Colocar uma camisa de força, porque não está bem da cabeça. Está totalmente desencontrado. Todos nós buscamos felicidade, buscamos a paz, buscamos, né, estar bem com a vida, bem conosco mesmo, bem com tudo e com todos. Mas tem um fator muito importante que nos ajuda a atingir, né, a conseguir atingir esse objetivo. Nós aprendermos a selecionar as nossas companhias. Que pensa bem se eu quero viver bem, tranquilo, alegre, e estou com as companhias que é totalmente adversa, né, diversas àquele meu querer. O que eu, né, intento fazer. Claro que vai me jogar para baixo, né, vai conspirar contra. Então eu tenho que aprender a selecionar minhas companhias. E é fácil selecionar as companhias? Eu pergunto. Por um lado, se nós não entendermos, nós não soubermos como fazer, é difícil. À medida que nós vamos entendendo como selecionar, nós começamos a observar que não é tão difícil quanto a gente imagina. E eu, para me selecionar as companhias para estarem comigo, que me ajudam, né, que pensam mais ou menos igual a mim, que tem o mesmo objetivo, ou que me põe para cima, eu tenho que saber, né, ter algumas atitudes que fazem com que essas companhias se aproximem de mim. Que atitudes são essas? Como que nós ligamos ao outro? Como que a gente atrai o outro? Como que nós criamos aquela simbiose, né, aquele vínculo com o outro? Através da nossa vibração, através da nossa luz, através do nosso modo de ser. André Luiz, na Agenda Cristã, ele fala para nós: seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Está na Agenda Cristã. É a psicografia do Chico Xavier e o André Luiz que enviou isso para nós. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Aí nós pensamos, puxa vida, eu quero que esteja comigo espíritos elevados, espíritos bons, espíritos com boas intenções, espíritos que estejam me objetivando o bem de tudo e de todos. E depende de mim fazer esse vínculo, né? Atrair esses espíritos até nós. Depende unicamente de nós. Porque Deus não esquece de nós em momento algum. Deus está sempre olhando por nós. Mas Ele espera que nós façamos a nossa parte. Se nós não fizermos a parte que nos cabe, aí nada é feito. E a parte dele está sempre, já está feita. Então, do nosso lado, tem muitos espíritos elevados, espíritos bons, espíritos que estão ali para, né, ajudar, nos impulsionar para cima. Depende de nós elevarmos a nossa vibração para sintonizar com esses irmãos espirituais. Se eu estou para baixo, pensamento negativo, pensamento derrotista, magoado com a vida, brigando com tudo e com todos, chateado com isso, e magoado, e com ódio no coração, e revoltado, gente, eu estou com uma vibração baixíssima. Como que esses espíritos que querem me auxiliar vai conseguir conectar comigo se a vibração dele é totalmente diferente da minha? Nesse momento, eu vou estar conectado com aqueles espíritos que gostam da farra, da bagunça, da dor, do sofrimento e da perturbação. Se eu não tiver esse conhecimento, pensar, gente, se eu não sair desse padrão vibratório que eu me coloquei, eu não vou conseguir modificar a minha vida, eu não vou conseguir sair desse buraco no qual eu me encontro.
Tem uns dizeres antigos, né? Até meus avós diziam: diga-me com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Isso é antigo, né? Acho que todo mundo conhece. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Espiritualmente, nós temos que reescrever esse ditado. Espiritualmente, nós teríamos que escrever dessa forma: diga-me quem tu és, e eu te direi com quem tu andas. Porque é o que você é que vai atrair as suas companhias. Nas pessoas que aproximam de você, que vai fazer você ser diferente. Não é você que atrai as pessoas que estão junto de você, de acordo com o padrão que você está apresentando, padrão vibratório. Isso aí mostra a sua luz, se houver luz, porque às vezes a gente está tão apagado que nem luz tem. E esse padrão que vai sintonizar com aqueles irmãozinhos nossos, encarnados e desencarnados, de mesmo padrão. Os iguais se afinizam, se vinculam. Os diferentes se repelem. Então, se eu estou com aquela gama de companhias, tanto encarnado como desencarnado, né, que não me convém, porque não me ajuda em nada, só me perturba, eu tenho que ver por que eles estão vinculados a mim. O que eu estou fazendo para criar, né, essa sintonia? Depende de nós. Quando Jesus falava assim: amai até os vossos inimigos, ele estava dizendo que a gente tinha que fazer um sacrifício muito grande para nós amarmos os inimigos, né? Estava tentando nos dizer assim: não guarda ódio de sentido nenhum, de forma nenhuma, porque você vai sintonizar com coisas indevidas. Até aquele que te fez mal, te perturbou, não nutre nenhum ódio, rancor, mágoa, porque aí você baixa a sua vibração e começa a sintonizar com aqueles que têm esse mesmo padrão de comportamento, de sentimento. E passa a ser sua companhia. Enquanto você não sair daquele padrão vibratório, aí a gente começa a pensar, né? Como eu estava comentando com a Jacira, quando nós descobrimos que tudo que nos ocorre, nós fizemos acontecer, que nós somos, né, nós é que nos dirigimos vida fora. Se a nossa vida está boa, está correndo tudo bem, porque nós estamos sabendo nos conduzir vida fora. Mas se a vida não está ruim, não é por causa do outro, não. É por causa da natureza, não. É porque eu estou fazendo algo equivocadamente. Eu estou fazendo algo que não deveria estar fazendo. Então a vida começa a me mostrar com resultados, né, muito diferentes daquilo que eu esperava receber da vida. Mas ele é coerente e de igual padrão com aquilo que eu estou oferecendo à vida. Então vamos acordar para isso. Aqui nós vamos basear nossa fala, né, no livro aqui do José Carlos de Luca, né, Socorro e Solução, e ele, baseando a sua explanação, essa lição, ele tirou desses seus pensamentos, revelam suas companhias espirituais, desses dizeres que André Luiz deixou na agenda cristã. Aí ele fala para nós, né, que devemos trocar esse dito popular: diga-me quem tu és e eu te direi com quem tu andas. Nosso modo de ser é um fator determinante. Isso é pesado para nós, né? O nosso modo de ser vai determinar o que eu vou passar, como minha vida vai ficar. É o meu modo de ser que vai determinar isso. E hoje nós já sabemos que é dessa forma. A gente vê uma pessoa rude, agressiva, violenta. Será que a gente vê essa pessoa feliz de alguma forma? Ela está sempre envolvida com coisas amargas e doídas, porque ela está sempre ofendendo ao meio, e o meio também acaba ofendendo-a, porque é o retorno. É a reação da ação que ela fez. É causa e efeito. É a lei de Deus, causa e efeito. Eu causei aquilo ao meio, então eu vou vivenciar os efeitos daquilo que eu causei. Nosso modo de ser é um fator determinante para o tipo de companhia que teremos na vida. O homem é basicamente aquilo que pensa.
O homem é basicamente aquilo que pensa. Por quê? Se nós pensamos, o pensamento cria em nós emoções, sentimentos, sensações. O pensamento cria isso em nós. Se forem pensamentos bons, irão criar sensações boas, sentimentos bons, sentimentos elevados. Se forem pensamentos bons. Mas se forem pensamentos negativos, derrotistas, pessimistas, vão criar em nós sensações, sentimentos ruins. Então, o pensamento vai determinar o tipo de sentimento que eu vou ter. E esse sentimento que ele causou em nós, causa em nós a vibração que nós vamos manter naquele instante. De acordo com o pensamento que eu tive, causou em mim um sentimento, e esse sentimento cria em mim vibrações. E essas vibrações vão sintonizar com vibrações de igual padrão, com todos aqueles que estão mais ou menos naquele padrão vibratório, com aquele tipo de sentimento, com aquele tipo de pensamento. Então, estamos buscando as nossas companhias através dos pensamentos que estamos tendo no momento. É claro que foi um pensamento passageiro, vem um pensamento esdrúxulo, uma coisa que não convém, que eu percebi que não vai me beneficiar em nada, eu descarto rápido. É claro que não chegou ao ponto de causar em mim aquele sentimento pesado e esse sentimento proporcionar as vibrações e sintonizar. E foi uma coisa passageira. Alguma coisa me fez raiva, eu trabalhei aquela raiva rapidinho, não deixei aquilo ficar, fiquei ruminando aquilo e mantendo aquilo em mim, de aquela raiva passar para mágoa, para rancor. Não. Eu trabalhei aquele momento porque a raiva até nos ajuda a tomar atitude mais séria e partir para a luta e resolver a questão. Ainda é uma necessidade que nós temos. Então, aquilo não passa a fazer parte integrante do meu eu. Foi aquele momento, eu trabalhei, acabou, passou. Mas nós temos a péssima mania de quando alguma coisa nos contraria, o que nós fazemos? Introjetamos aquela situação em nós e ficamos trabalhando com aquela situação o tempo todo, dia e noite. Aí nós vamos almoçar, estamos pensando naquilo, estamos numa área de lazer, está todo mundo brincando e nós estamos pensando naquilo. A hora que a gente vai deitar, demora a dormir porque nós estamos pensando naquilo. Quer dizer, nós mantemos esse nós. Aí o que nós estamos fazendo conosco? Segurando uma situação que nos magoou, vivenciando aquela situação o tempo todo, nos prejudicando porque uma energia que vai gerando em nós, que é muito agressiva, energia de revolta, de indignação, e ficamos machucados com isso. E abaixamos todo o nosso padrão vibracional e conectamos com as amiguinhas que gostam da bagunça. Gosta de ver o circo pegar fogo. Então, nós devemos ficar bem atentos com aquilo que estamos fazendo, com aqueles que estamos segurando, com os pensamentos que nós mantemos a maior parte do dia em nós. Está tudo ruim, está tudo às avessas, está tudo contraditório aquilo que eu esperava. É porque Deus sabe que eu posso vivenciar aquilo, que aquilo vai me trazer alguma coisa de útil, vai me beneficiar naquele campo onde eu preciso trabalhar. Se eu não me revoltar com a situação, e sim trabalhar para que essa situação melhore. É a natureza pedindo a minha contribuição naquele momento, de acordo com aquela situação que foi apresentada, eu dar minha contribuição. Estarei trabalhando, estarei fazendo algo de bom. E nós sabemos que quanto mais pessoas felizes nós fazemos, mais felizes nós somos. Então, o outro é um meio de nós conseguirmos atingir felicidades. Ele está em apuro, ele está em sufoco, está sofrendo, ele está precisando de um amparo, de um apoio, de um lenitivo qualquer, e nós podemos oferecer alguma coisa, que façamos. Estaremos trabalhando em nós o lado da caridade, o próprio Kardec falou, fora da caridade não há salvação, trabalhando esse lado bom, aumentando o nosso lado luz e, consequentemente,
reduzindo um pouquinho o nosso lado sombra. E olha que nós temos muita sombra para poder clarear ainda. Muita coisa para resolvermos. E a natureza está sempre colaborando para que nós trabalhemos esse lado, né? Eliminando esse lado sombra nosso. Está ligado a egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, a tudo de negativo que nós carregamos conosco. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? E aí, Jacir? Está dando para entender direitinho? Está sensacional, Paulo. Eu assisti ontem um estudo do Geraldo Lemos, e ele estava falando justamente sobre esse tipo sobre sofrimento, né? Aí ele citou Paulo. Aí ele falou que lá no Efésios, né, capítulo 4, fala que irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. Justamente aquilo que você estava falando, né? Isso. Não se põe o sol sobre vossa ira, você identifica o seu sentimento, o seu pensamento, e consegue trabalhar isso rapidamente, né? Justamente porque nós ainda temos histórias, né? Que o medo, a raiva, né, o amor, todo esse tipo de situações que nós vivenciamos faz parte da nossa essência. Porque se nós não tivermos medo de nada, a gente se destrói, se arrebenta rapidinho. O medo faz com que nós nos protejamos daquilo que a gente perceber que vai nos ferir, vai nos ofender de alguma forma. O medo, o receio. Agora, aquele medo exacerbado, aquele medo sem controle, aí vira fobia. Aí nos atrapalha, não ajuda em nada. Assim também a raiva. Se tem raiva de alguma coisa, ela cria em mim aquela disposição de luta para resolver aquela questão que me criou a raiva. E eu entender, assim, poxa, essa coisa está me perturbando, isso aqui não estou gostando do jeito que está, deixa eu ver o que eu posso fazer para minorar isso aqui. Então você vai para baixo. Não ficar brigando com a situação. Deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar isso aqui. Porque a situação está pedindo para que você tenha alguma ação. Não vem de graça, né? Deus não perde tempo em momento algum. Está sempre fazendo aquilo que nos favorece naquele momento que nós estamos passando pelaquela situação. O pensamento dá origem aos nossos sentimentos e atitudes. Os sentimentos criam vibrações em nós. E essas vibrações atraem as pessoas que se identificam com o nosso modo de pensar e agir, estabelecendo um campo de influência recíprocas. Olha, partiu do pensamento, né? Quando fala assim, mude seus pensamentos, cuidado com seus pensamentos, seja mais vigilante. É sempre assim, orar e vigiar, porque o que você pensa vai gerar em você aqueles sentimentos e as suas ações, e você vai vincular com todos aqueles que estão mais ou menos naquele padrão de pensamento. Se eu penso abobrinhas, eu vou me conectar com a pessoa que está pensando abobrinhas, né? Não vou conectar com aquele que está pensando em tomate, não. Vai ser aquele que está pensando em abobrinhas. É assim em todos os sentidos. Se nós cuidarmos do pensamento, certamente estaremos tendo um campo muito amplo para trabalharmos todas as outras áreas que nós precisamos trabalhar. O pensamento equilibrado, sensato, né, é coerente com o momento, elevado, claro que vai nos dar força, bom ânimo, disposição, né, vai nos desembaraçar com relação às coisas que nós temos que fazer vida fora. E como detalhe, a partir do momento que nós entendemos que Deus, sendo um Pai de amor, nunca vai nos pedir nada que esteja, nunca nos pedir nada que esteja além das nossas possibilidades, tudo que Ele nos pede é porque nós já carregamos em nós condições de executar, de fazer, de resolver a questão, nunca além daquilo que nós já carregamos conosco. Nós temos que acreditar em nós. Deus está acreditando em nós. E nós vamos duvidar que nós vamos conseguir resolver a questão? Não, mano. Se ela apareceu no nosso caminho, ela nos pertence. E Deus deixou que ela surgisse naquele momento porque nós já adquirimos estrutura suficiente para resolver aquela questão.
porque ele não deixa que venha antes para nós não revoltarmos. No lugar de crescermos com a situação, ficarmos desesperados. Né? Começar a blasfemar e achar que é pobre coitado, é vítima da natureza, veio ao mundo só para sofrer, quer dizer, entra na área do vitimismo e piora mais ainda a situação. Então, Deus sabe do momento certo de nos fazer a cobrança daquilo que nós fizemos acontecer. Permitir, né, que nós vivamos o resultado daquilo que nós fizemos acontecer. Já houve pessoas que disseram assim, não, eu conheço o fulano de tal, que ele apronta, ele não liga para nada, ele não casca grossa, isso aqui, e nada de ruim acontece com ele. Já ouvi pessoas, parece que Deus é injusto, ele que deveria estar sofrendo, da hora que acorda até a hora que vai dormir, não, eu estou passando por situações ruins nenhuma, e eu estou aqui lutando, empenhado, e dando o meu melhor, estou sempre atribulado, sempre cheio das complicações. Será por quê? Será que Deus está sendo injusto? Ou será que aquele nosso irmão está num padrão tão lá atrás que ele ainda não iria entender se viesse alguma cobrança para ele? O grande amor do Pai não vai sair cobrando de alguém que não tem condição de entender o sentido da cobrança. Então vem até nós no momento que nós já temos entendimento. Agora tem gente que não é dengoso, né? É manhoso, tem gente que se melindra com isso e aquilo e não quer acordar para a realidade da vida, mas já tem estrutura, já tem conhecimento, mas não quer ficar como pobre coitado. Aí fica penando. E vamos à luta. Deus conta conosco em muitas coisas. Ele nos favorece em tudo aquilo que nós precisamos, mas Ele conta conosco naquilo que nós já podemos realizar. Aqui, André Luiz expande essa ideia ao nos apresentar a possibilidade das companhias espirituais, isto é, da presença de espíritos ao nosso lado, que a nós se ligam pela nossa forma de ser. Aí ele fala para nós, uma pessoa inclinada às artes está acompanhada de espíritos com a mesma tendência, com as mesmas tendências. Alguém que é ligado à arte, os espíritos acompanham essa pessoa ligado, né? Gosta daquilo, aquilo também causa um prazer para eles, tem uma enorme satisfação de ter envolvido com aquilo, então fica ligado àquela pessoa que gosta de arte. Mais à frente ele fala, outra, voltada aos vícios, será acompanhada por espíritos viciados. A gente vê assim, às vezes, né, nós passamos na porta do boteco, principalmente aqueles botecos, copo sujo, aí tá aquele monte de gente lá, que é a confusão, cada um falando uma coisa, e pensa assim, será que tem espíritos, assim, de alta linhagem ali no meio? Será que tem? Pode ter meio de longe, né? Esperando que alguém, às vezes, chame tudo e se sintonize com ele, né, levando a vibração e tudo mais, estão sempre perto, assim, mas olhando de longe. Mas os espíritos que estão ali participando daquela farra são todos espíritos que gostam de fumar, de beber, né, de jogatina, esse tipo de coisa. Não tem jeito. Tem jeito de eu pegar aquele grupo e convidar para ir a uma igreja, fazer um culto? Será que eles iriam aceitar o meu convite? Chegar na porta assim no boteco e falar, gente, eu vou fazer um culto cristão lá em casa agora, estou convidando todos vocês, será que eles iriam aceitar de bom grado esse meu convite? Talvez iria até me jogar pedra. Por quê? Uma sintonia toda diferente. O que está vinculado ali, está tudo naquele padrão. Gosta daquele tipo de situação. Se eu entro lá e começo também tomar os goles, jogar, fumar e falar de vida dos outros, de confusão, eu começo a sintonizar com todos eles. Primeiro eu vou ter que baixar minha vibração para ficar naquele padrão, entro no meio deles e fico vinculado com eles. Aí quando eu for para casa, eu vou carregando um monte de irmãozinhos que estão vinculados àquilo que eu comecei a atrair a partir do momento que eu entrei no meio daquele bolo e entrei na fusaca e comecei a ter um certo prazer de estar fazendo aquilo. E se eu faço isso
com muita frequência, daí a pouquinho eu não consigo mais parar de fazer, porque esses irmãozinhos que estão ao meu redor começam a me segurar para mim não sair mais daquela situação. Aí muitas pessoas falam assim, gente, eu tento parar de beber, mas não consigo. Tem uma coisa mais forte do que eu. Tem um monte de energia contra, para você não parar, porque você se alimenta com a bebida e também alimenta aqueles espíritos, né, que estão desencarnados, que não tem um corpo físico, mas acabam usufruindo da bebida também através daquele que está bebendo, que é o médium, né, o médium desses espíritos que querem continuar com os vícios. Ele fala para nós aqui, ó, outra dedicada à caridade, outra voltada aos vícios será acompanhada por espíritos viciados. Aqueles que se comprazem com a tristeza crônica se fará acompanhar de espíritos tristes. Que a pessoa para baixo o tempo todo, vira e mexe, está em depressão, se fará acompanhar de espíritos tristes. E olha que esse vínculo, às vezes, para você desfazer esses vínculos, leva tempo, trabalho, muito empenho. Então é ruim se você se deixar levar, porque depois, para sair da situação, às vezes implica um trabalho muito grande. Outra dedicada à caridade será envolvida por espíritos caridosos. Ninguém está só no universo. Vocês concordam que nós não estamos sós? O próprio Livro dos Espíritos traz para nós, né? Nós vivemos, né, envolvidos com uma pleia de espíritos o tempo todo. São muitas testemunhas, e todos eles sempre de igual padrão a você. É você que os atrai. Aí aquilo que eu falei no início, é difícil nós selecionarmos as nossas companhias. Se nós não entendermos como fazer, é difícil. Mas a partir do momento que alguém vai me dando uma luz, eu vou obtendo informação aqui, o ensinamento ali, que se eu fizer dessa forma, mais dessa forma, eu consigo selecionar as minhas companhias, então vamos fazer desse jeito. Vamos procurar estar sempre bem acompanhados. Aquilo que eu falei no início, vamos tirar esses pensamentos negativos, esse pensamento de pessimismo, a vida está um caos, onde vai parar isso? Será que Deus esqueceu de nós? O que a gente vê hoje em dia é isso, que calor enorme, parece que tudo está fora do controle. A gente está fazendo calor porque é uma necessidade do calor. De graça não é. Tem uma necessidade. Miramês deixa muito claro para nós, nada acontece fora do padrão ideal. Tudo está acontecendo na hora certa, da forma certa e com a pessoa certa. Então, tudo tem uma razão de ser, uma razão divina de ser. E nós, às vezes, nos invocamos, ficamos chateados com coisas tão fúteis, tão rasteiras, tão banais, mas nos vemos no direito de ficar indignado com a vida. E isso prejudica. Porque é uma forma de nós nos colocarmos como derrotados frente àquilo que surgiu. E a pessoa só é derrotada a partir do momento que ela mesma se colocou como derrotada. Eu não aguento mais isso, não consigo, é muito para mim. Quanto mais rezo, mais assombração me aparece. Deixar a porta do cemitério aberta, porque tem muitas almas penadas por aí perturbando todo mundo. Uma série de coisas que nós, né, abraçamos como jargão para justificar a nossa não ação para aqueles momentos que surgem para nós. Correto? Ou tem alguma coisa aí que não está muito de acordo com o que deveria ser? Eu acho que está tudo correto. As almas dos que vieram na Terra não se encontram mortas no céu. As almas do que viveram na Terra não se encontram mortas no céu. Vivem ligadas a nós pelos laços da afinidade, sobretudo pela afinidade que nasce pelo fio do pensamento, que cria o sentimento e, consequentemente, a vibração que carregamos. Nós as influenciamos
e somos por elas influenciados. Vivemos num regime de permuta constante de energias. Quer dizer, aí passamos a perguntar, né, que é a troca constante de energias. Tanto dos desencarnados que estão ao nosso lado, quanto os encarnados, os que estão encarnados também. Troca de energia constante. Você tem o mesmo gosto, o mesmo prazer, gosta de estar fazendo a mesma coisa. Eu não consigo. Quando a gente diz assim, gente, a maledicência é uma coisa muito ruim, porque a gente está sempre comentando de alguém que não está presente para se defender. Então, assim, uma covardia, um ato muito negativo. E quando a gente descobre isso e abre mão da maledicência, a partir de hoje eu não abro minha boca para criticar coisa alguma ou ninguém. Nós tomamos essa resolução, a gente perde um monte de companheiros. Não vou falar amigo, não, porque amigo é uma coisa diferente. Né? A gente perde um monte de pessoas que convivem com a gente. Porque a pessoa quer comentar de alguém, você corta o assunto. A pessoa quer criticar isso, você corta o assunto. A pessoa fala que você corta o assunto. Aí a pessoa assim, fulano ficou chato demais. Né? Fulano não dá andamento em assunto nenhum. Aí quando você entra com um assunto mais elevado, aí ele te corta, porque ele não quer um assunto elevado. Ele quer criticar, ele quer, né, jogar pedra, aqueles assuntos pejorativos, diminuir o outro, e você já não aceita mais, então você acaba perdendo esses companheiros aí, esses amigos, entre aspas, né? Ou eles melhoram para continuar com você, ou eles continuam com a turma dele e você, naquele momento, se vê sozinho, porque eles afastam. Mas é um bem que você está fazendo, é uma seleção que você está fazendo. Teve uma pessoa que estava me ouvindo e falou assim, ô Paulo, e quando a gente é obrigado a viver com a pessoa que tem um pensamento todo contrário ao seu, a gente é obrigado a viver. Aí é que dizia assim, não falou quem, né? Mas pode ser um irmão, um pai, uma mãe, um marido, um filho, uma pessoa muito ligada, que a pessoa é obrigada a viver. Eu falei com a pessoa, disse, ó, você mantenha o seu padrão de ser. Não se ligue naquilo que a pessoa é. Fica dentro do seu mundo. O seu mundo é daquela forma, não saia do seu mundo, porque o outro está te forçando a sair. Quer que você faça do jeito que ele faz, quer que você haja do jeito que ele está agindo, não. Depois, respeite o seu modo de ser, a sua conduta, cada um tem que ter seu livre-arbítrio, mas eu não entro nessa, porque eu vou me sentir mal. Isso vai causar em mim uma revolta, uma indignação, uma coisa ruim, porque isso não bate comigo. E deixa a pessoa livre. E mostra a pessoa que você não concorda com aquilo, sem brigar, sem criticar, sem, né, levar o negócio a bico de caneta. Aí a pessoa vai ver que a sua vida vai continuar equilibrada, serena, tudo correndo bem, e a dele vai ser em conformidade com aquilo que ele está fazendo. Se ele tiver hora de ver, amanhã ou depois ele fala assim, fulano estava certa, porque a vida dela é bem mais tranquila do que a minha. E ela tem muito mais sucesso do que eu em tudo aquilo que abraça. Gente, ajuda aí, ó. Nada. Quer saber de mais nada? Não pergunta nada? Isso é um assunto para nós meditarmos muito. Ninguém quer te dar um descanso para você tomar uma água, né? Pois é, senhor. Ô, Paulo. Oi. Eu achei muito interessante porque a maioria das pessoas, às vezes, tem medo de assumir uma postura por ficar desconfortável de alguém afastar, né? Mas quando nós temos a convicção de que é isso que é certo, né? Nós temos essa certeza que nós estamos fazendo certo e que nós queremos as coisas certas para nós, eu acho que a gente não pode deixar de falar o que a gente acredita, de vivenciar aquilo que a gente acredita, e nós não precisamos ser indelicados. Isso. Como você falou, a gente corta, a gente muda de assunto, né? A gente vai falar de coisas elevadas, porque já não nos cabe mais. E a gente precisa pensar no Evangelho de Jesus. Quando Jesus falou assim,
fala com os discípulos que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo, ele fala isso para a gente também, né? Nesse momento. A gente está no mundo, mas nós não pertencemos aqui. A gente não tem que vivenciar todas as desgraças. A gente tem que vivenciar mais as graças, né? A gente tem que ir aprimorando. E você vê o seguinte, nós, às vezes pensamos assim, São Raimundo era muito claro quando ele falava assim, puxa vida, toda a massa está indo numa direção, toda a massa está indo numa direção. E você fala assim, mas eu não concordo com aquele tipo de ação, de ações, de procedimento que eles estão falando, não concordo. Aí você ficou sozinho, porque você está seguindo aquele modelo e guia. Você está se devotando, né, àquele que o melhor modelo a ser seguido, Jesus. Então, assim, não, Jesus não acataria isso. Isso fere aquilo que Jesus passou para nós. Aí São Raimundo falava assim, eu e Jesus somos a maioria. Eu fiquei sozinho, mas fiquei porque eu quero seguir aquilo que Jesus determinou. E a grande massa está desvirtuada disso. Então, eu e Jesus, nós somos a maioria. Porque eu sei que estou no caminho certo. Aí tem 200 pessoas objetivando uma meta qualquer. Você pensa assim, não está certo. Aquilo vai ferir, vai agredir, vai perturbar. Eu não concordo com isso. Aí você fica isolado. As 200 ficam lá. Aí você fica assim, puxa vida, será que eu sou o patinho feio? Não concordei com a turma? Não, espera aí. Mas eu estou colocando o meu procedimento dentro do que eu aprendi nos ensinamentos de Jesus. Então você está correto. E todos aqueles que procuram seguir o caminho certinho, no início ele é muito apedrejado. Ele é criticado, ele é mal visto, né, repudiado. Por quê? Ele mudou o modo de ser, mas mudou para melhor. Ele acordou, ele despertou. Os outros que ainda não acordaram começam a achar que a pessoa ficou chata. Ah, fulano entregou para Jesus, olha lá. Agora, quer dizer, não critica ninguém mais, né? Não entra em nada sem que tenha um tipo de bagunça ou que denigra alguma coisa, ele não quer participar, quer ser muito polido. Não é ser muito polido, não. É procurar, né, agir com ética, ser uma pessoa ética. Espera, o que eu vou fazer vai trazer algum benefício para mim e para os outros? Vai. Então tá bom. Não. Vai trazer benefício só para mim. Não, então não tá bom, porque vai prejudicar o outro. Não, eu vou beneficiar só o outro, eu vou ficar prejudicado também, não tá bom. Porque o mesmo respeito que eu tenho com o outro, eu tenho que ter para comigo também. Então a atitude ética é aquela que beneficia tudo e todos, e a mim também. Porque eu faço parte do todo. E aquele que está ajudando tudo e todos e prejudicando a si próprio, né, está fazendo bonitinho para os outros. É o famoso bonzinho ou boazinha fazendo isso para os outros, né? Para não ficar mal, para a pessoa não pensar mal, para a pessoa não ficar com raiva e se agride. Isso está certo? A pessoa se agride, fica mal, fica para baixo. Aí começa a atrair companhias que não queria que estivesse juntos, né? Começa a atrair esse tipo de companhia, porque a própria pessoa se machucou por não se respeitar, fica mal, e ficando mal vai atrair irmãozinhos de mesmo padrão vibratório. Aí a coisa vai cada vez ficando pior. Ele continua dizendo para nós, né? Ele fala assim, por isso que muitas vezes se torna muito difícil a mudança de hábitos nocivos, porque nossas companhias espirituais não querem que mudemos. Elas temem perder o prato onde dividimos conteúdos indevidos. Essas companhias ficam forçando para você se manter naquele padrão. Que se você é dado a bebida, elas estão bebendo com você. Se você é dado a glutão, né, comer muito, gosta de comer, se gosta de comer muito, estão junto de você. Então, elas ficam forçando para você se manter naquele padrão que você se encontra. Aí, você fala assim, mas é difícil. Eu faço de tudo para mudar, mas eu não consigo, é difícil. Realmente, no início, no começo, é difícil.
Primeiro que você entrou numa zona de conforto. Aquilo te traz prazer. E todas as vezes que nós vamos sair de uma situação que nos motiva prazer, que nos dá prazer, que nos causa prazer, a gente reluta um pouco, porque é uma zona de conforto. Mas não conseguimos mudar em nós nada se nós não estivermos dispostos a abandonar essa zona de conforto. Ele fala assim, mas a mudança, embora difícil, pode ser feita com mais facilidade se nos ligarmos aos espíritos, né, elevados, pois Deus sempre coloca ao nosso lado espíritos bons, que desejam a nossa felicidade. Aquilo que eu falei anteriormente. Nós podemos estar num caos tremendo, né? Como André Luiz ficou num umbral lá 8 anos, só com pensamentos pesados, complicados e tudo, então a vibração dele era do umbral mesmo. O dia que ele elevou o pensamento dele, que pediu uma ajudazinha, a ajuda chegou, porque ele elevou, os espíritos estavam lá, e ele não enxergava os espíritos. E os espíritos sabiam que não podia aproximar deles ainda, porque ele ainda não oferecia condição nenhuma de ser resgatado. Assim somos nós também. Estamos numa situação caótica, está tudo complicado, mas de repente, eu parar tudo, meditar um pouquinho e pedir a Deus, Senhor, me dê uma luz, me dê um pouquinho mais de entendimento, me dê força para me sair dessa situação, eu quero sair dessa situação, eu quero fazer o melhor. É claro que você já está elevando sua vibração, porque todo pedido, todas as vezes que nós nos ligamos a Deus com um pedido, com a prece, seja com o que for, nós estamos elevando a nossa vibração. E conversar com Deus é estar em prece. E todas as vezes que nós solicitamos dele um apoio, principalmente para nós rendermos um pouco melhor naquilo que estamos inseridos, é claro que ele vai nos favorecer com apoio. Nós estamos mostrando boa vontade com aquilo que a vida está nos mostrando. Está tudo complicado, mas pode melhorar. Nada é ruim para sempre. Só o amor é real. Tudo que é diferente do amor é passageiro. E só o amor é real, porque Deus é amor. E nós viemos de Deus. E nós somos amor na essência. O dia que nós vivermos o amor total, estaremos conectados com Deus o tempo todo. Aí seremos realmente felizes. Vale a pena, portanto, investirmos em pensamentos positivos, saudáveis, otimistas e amorosos, pois, a partir disso, estaremos cercados de almas felizes, que derramarão bênçãos em nossas vidas. Vou sugerir alguns dos conselhos práticos de José Herculano Pires. Todo mundo conhece José Herculano Pires? José Herculano Pires, ele foi jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Ele viveu de 1914 a 1979. Viveu 64, 65 anos. Mas deixou muita coisa boa. Muita coisa escrita que nos ajuda muito. Ele fala para nós aqui, ao acordar, diga a si mesmo, Deus me concede mais um dia de experiência e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitar. Deus, me ajuda. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória durante todo o dia. É um mantra, né? É tipo um mantra. Você vê, todo momento você lembra, se a coisa complicou um pouquinho, você fala assim, Deus me concede mais um dia de experiência e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Deus, me ajude. Será que nós vamos deixar, né, a nossa vibração cair se nós estivermos com esse tipo de pensamento sempre que o momento estiver um pouco mais tumultuado? Claro que não. Só o fato de lembrarmos de Deus já é um sinal de que nós pegamos o rumo certo. Outra orientação. Rejeite as ideias más. Compreenda que você nasceu para ser bom. E ser bom é o normal. Ser bom é o normal. Nós nascemos para sermos bons.
Porque se nós viemos de um ser que é puro amor, e na essência nós somos amor, quando nós estamos agindo com amor, nós estamos devidamente sintonizados com a nossa essência, e a nossa essência está o tempo todo sintonizada com Deus. Então, todo ato de bondade nossa, toda intenção de bondade, toda ação de bondade, sintoniza com essa nossa essência. E, consequentemente, sintoniza com Deus. Por que sempre que a gente realiza alguma coisa que percebeu que o meio ficou melhor, as pessoas ficaram, né, agradecidas, se levou uma alegria, um bem-estar, uma satisfação para alguém, você se sente assim empolgado, entusiasmado, assim, puxa vida, que bom que, né, eu participei. Porque você sintonizou com a sua essência. Nós somos isso. Nós somos bons. Então, toda maldade que eu pratico, eu estou contrariando a mim mesmo. Todo o mal que eu faço é uma ação contraditória àquilo que eu sou na essência. Eu vim para fazer coisas boas. É como o Chico Xavier falava, né? Ele sempre se colocava como um cisquinho, porque ele fazia as coisas, mas ele pensava assim, eu podia ter feito mais, dava para mim ter feito mais. Aí eu fico pensando, olhando para mim, pensei, coitado de mim, né? Ele com toda aquela bagagem, com todo aquele empenho, que é a dedicação, que é a devoção que ele teve, ainda se sentiu que não fez grandes coisas. Aí eu fico com a barba de molho. Será que no amanhã eu não vou ficar com consciência pesada, que eu poderia ter feito muito mais? Mas cada um dá o que pode dar, né? O que tem condição de dar. Se nós estivermos boa vontade ofertando aquilo que nós temos de bom em nós, certamente estaremos cumprindo com o nosso dever. Não podemos comparar a ninguém. Nem aquele que está um pouco à frente de nós, nem aquele que está um pouco aquém de nós. Cada um está no seu padrão. E que cada um realiza as suas obras de acordo com o padrão que se encontra. Só não podemos deixar de fazer aquilo que nos cabe fazer. Para que a vida seja sempre grata a nós. Senão a coisa complica. E não podemos jogar a culpa em mais ninguém, principalmente quem está no meio espírita, não pode jogar a culpa das suas desditas em ninguém. Tem que arranjar um espelho grande, fica olhando o espelho e fica xingando a pessoa que está lá dentro do espelho, né? Você está pisando na bola, toma cuidado, a vida não é isso não, acorda. É, a pessoa lá dentro do espelho. Porque é a única pessoa responsável pelos momentos ruins que você está vivendo, é você mesmo. Senão Deus seria injusto de deixar cair sobre mim algo que eu não fiz, por onde de acontecer. Não, o que cai sobre mim é algo que eu fiz por onde de cair. E ligado também com as provações que eu tenho que passar, para ver se eu aprendi a lição que foi ministrada. Então tem algumas coisas que estão ligadas nas provações. Outra orientação que ele passa para nós, vigie seus sentimentos. Não, aqui fala, vigie seus sentimentos, vigie seus pensamentos, porque eles causam sentimentos e originam as palavras nas relações com os outros. Quando nós estamos nos relacionando com o outro, se eu não tiver cuidado com meus pensamentos, eles geram em mim sentimentos e acaba transformando em palavras que vai ofender o outro se não tiver o devido cuidado. Então, se eu pensei algo que não cabe naquele momento, espera aí, isso aqui não cai bem. Isso aqui vai pegar mal se a pessoa entender de forma errada. E analisar sempre, se colocar na posição do outro e colher aquilo. Eu iria me sentir bem com isso que eu estou pensando em falar? Não, eu não iria me sentir bem. Então, não vou falar, porque o outro também pode se sentir bem. Mas, muitas das vezes, a gente acha que nós podemos falar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, mas o outro não. Se o outro fizer, nós queimamos com o outro, ficamos ofendidos. Mas nós fazemos com o outro. Espera aí. Você é de um outro mundo, ou ele é de um outro mundo? Os objetivos são diferentes? Oi. Tem uma pergunta aqui. A Lucy, ela pergunta qual seria a diferença entre emoção e sentimentos. Sentimentos. Você pensa alguma coisa, o pensamento te causa sentimento, né? Aí você sente, vamos dizer assim, aí eu pensei em ir ao clube, né, curtir um solzinho, uma piscina, você já sente, você cria um sentimento em você daquilo que você vai vivenciar. Agora, quando
Quando é emoção, já é uma coisa que te envolve. Às vezes você nem tem controle da emoção. Porque a emoção aconteceu alguma coisa perto de você, você não tem controle sobre aquilo. Aconteceu. O que você sente naquele momento? Uma emoção, ou ruim ou boa, naquele momento, que te envolve totalmente. Porque é dito o seguinte, quando nós conseguimos domar as emoções, ter controle sobre as emoções, nós somos senhores de todas as situações. Porque na maioria das vezes, as emoções tomam conta de nós. Alguém chega e te ofende, chega de qualquer coisa. Aí aquilo te causa uma emoção muito grande naquele momento. Às vezes nem chegou a ser um sentimento, uma emoção que se sentiu invadida, agredida, desrespeitada, maculada. Então, você parte para cima. Agora, se você tiver controle sobre as emoções, você vai ter aquele sentimento que o que veio foi ruim, mas se você fizer da mesma forma que o outro está fazendo, você vai ficar no mesmo padrão vibratório que ele se encontra. Se ele está em erro, você também vai entrar em erro. Aí você colocou as suas condições, saber que você tem, buscou dentro de si recursos para você trabalhar aquilo que chegou, que seria uma coisa que iria te dominar se você não tivesse controle sobre a emoção. A emoção, às vezes, nos derruba. Por que às vezes você faz alguma coisa, se você tivesse pensado um pouquinho mais, eu não teria feito daquele jeito? Porque você foi pela emoção. Ela veio assim de súbito, e nós somos, partimos para cima com aquele ímpeto, porque nos sentimos magoados naquele momento, ofendidos, agredidos, então perdemos o controle. E sentimento é uma coisa que você gera em você. Fulano chega e fala assim, ô fulano, você é um sujeito bem estranho, né? Mas você não leva muito lado pessoal, mas você começa a pensar assim, será o que ele viu em mim, né, que ele me acha uma pessoa estranha? Estranha positiva ou negativa? Né? Estranha para o bem ou para o mal? Por quê? Tem muitas pessoas que falam assim, ser estranho para ser mais de forma pejorativa ou de forma você elogio, né? Estranho para o bem, fulano é muito estranho, ele só pensa no bem, ele só faz o bem, ele só está envolvido com o bem. É uma pessoa estranha no meio das outras pessoas. Parece que não tem maldade no coração dele. É uma pessoa estranha. Não foi assim uma análise do que chegou? Aí você pergunta a pessoa, mas você me acha estranho por quê? Não, você a sua cabeça está sempre diferente da dos outros, você pensa as coisas diferentes, você enxerga as coisas de forma diferente. Eu te acho uma pessoa estranha. Uma vez um amigo meu falou isso comigo. Eu te acho uma pessoa estranha. Por quê? Você olha as coisas de forma diferente, não é ser estranho. É ter ponto de vista diferenciado com relação aos fatos que a vida apresenta. E quando você é autêntico, você não vai pela massa. Você respeita aquilo que você sentiu. E o nosso coração é muito mais verdadeiro conosco do que o que está fora de nós. Eu senti algo e aquilo daquela forma. Então, o sentimento a gente gera em nós de acordo com os pensamentos que nós temos ou com as deduções que nós fazemos das coisas que chegam até nós. E a emoção ela vem de súbito. Nos envolve por inteiro, principalmente se houve algum tipo de agressão. Ou você tomou conhecimento que um ente seu desencarnou repentinamente, o que acontece? Uma emoção tremenda. Você, naquele momento, não tem um sentimento, tem uma emoção muito grande que te domina. Se foi um ente muito próximo, te joga no chão, você fica toda perturbada, toda destrambelhada. Tem muita gente que chega a perder os sentidos. Tamanha emoção. E sentimento é uma coisa diferente. Nós sentimentos podemos trabalhar. E a emoção nós temos que aprender a dominar. Ela vem de fora. Às vezes ela vem de fora e nos envolve tudo. E o sentimento é sempre de dentro. Não tem jeito do sentimento vir de fora. O sentimento é criado em você. E a emoção, às vezes, vem de fora e te envolve. E te toma conta totalmente do seu ser. Nossa, nós só temos 2 minutos aí, ô Jacir. Passou rápido, Paulo. Vamos aqui. Ele fala mais um pouquinho sobre... Não, aqui ele fala assim, o 4, ele fala para nós assim, ao sentir-se abatido, não desanime, não entre na fossa.
É difícil sair dela. Lembre-se de que você está vivo. Está vivo, forte, com saúde, e dê graças por isso. Seus males são passageiros, como tudo na vida é. Mas se você ficar alimentando, eles permanecerão. Os males são passageiros, porque ele vem para você trabalhar com ele, para você aprender alguma coisa com ele, para você ser útil naquele momento para que ele chegou, que nós, às vezes, classificamos como mal, mas não mal. É algo que te colocou em prova, é algo que surgiu porque você tem que corrigir alguma coisa que ficou mal feita. Nós taxamos de mal porque nos incomodou. E se você tomou a frente e resolveu a questão, se aparta de nós. Voltando ao Miramês, ele fala para a gente: o sofrimento te acompanha até atingir o objetivo pelo qual ele veio. Quer dizer, tudo que vem até nós, que nos incomoda de alguma forma, ele vem para atingir um determinado objetivo. Se nós cumprirmos com aquilo que ele está pedindo para que nós cumpramos, é claro que ele vai se apartar de nós. Então, é ser passageiro. Né? Tudo que é ruim, que nos machuca, que nos criatura, são coisas passageiras. Ainda fala assim: cuidado com isso, a gente ficar alimentando o mal em nós. Controle suas ideias, rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores, estimule as suas tendências boas e repila as más. Tome conta de si mesmo. Deus lhe concede o comando de si mesmo. É você quem manda em você nos caminhos da vida. Não se faça de criança mimada. Aprenda a se controlar em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Experimente seu poder e verá que ele é maior do que você pensa. Você vê que bucha de ânimo? Experimente seu poder. Procure se controlar. Faça o melhor que você pode. E experimente seu poder, porque ele é maior do que você pensa. E Jesus deixou bem claro: né? Sois Deus, pode fazer o que eu faço e muito mais. Então o poder está conosco. Falar que não aguenta, que está muito, que está difícil, é como ele fala no início, né? Nós somos ainda como crianças mimadas, né? Querendo assim, tudo de mão beijada, que a coisa, né, flua da melhor forma possível, que não implique nós estarmos trabalhando, empenhando, correndo atrás. Não, nós temos que fazer isso, porque é fazendo que se aprende. E a vida está sempre a nos cobrar que nós estejamos em ação o tempo todo, para tirar da vida o melhor que ela pode nos ofertar. Tá bom? Eu espero que tenha, né, ajudado de alguma forma essa lição de selecionar as nossas companhias. Né? As nossas companhias. Vamos colocar em prática um pouco de tudo isso que foi passado para a gente caminhar mais seguro, mais firme, mais confiante. Porque, a partir de então, nós tomamos conhecimento de que, se eu tiver um bom pensamento, com boas intenções, objetivando sempre o bem, caminhando, procurando caminhar sempre no caminho do bem, eu sei que vou estar acompanhado de espíritos bons. Aquele mesmo padrão de desejo, né, de ansiedade, de vontade. Então, vamos selecionar esses nossos irmãos bons para estar conosco, que nós estaremos ajudando muito, porque a nossa ação vai servir de exemplo para todos aqueles que nos observam. E olha que somos observados o tempo todo, principalmente aquele que está no meio espírita. Ele é observado. E se a gente estiver sempre promovendo exemplos elevados, positivos, né, edificantes, é claro que estaremos com as nossas ações ajudando a todos aqueles que se encontram perdidos no caminho da vida. Muita paz a todos, que Jesus continue nos abençoando e vamos aguardar mais uma outra oportunidade para a gente trazer um outro assunto que nos ajuda a decifrar um pouco mais o sentido da vida, para a gente caminhar com mais firmeza na direção sempre correta, aquela que o Cristo quer que nós caminhemos. Obrigado pela atenção de todos. Paulo, muito obrigada, viu? Como sempre, uma delícia te ouvir, passa rápido. Nem tanto. Eu vou comentar algumas coisas aqui, depois eu vou pedir a Eliane para fazer a prece para nós, tá? Tem uma frase do Nelson Rodrigues, apesar
dele utilizar palavras muito fortes, mas é muito interessante que ele fala que toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar. E a gente, é interessante porque o Espiritismo, ele traz para nós justamente o pensamento, né, a filosofia, a gente discordar, a gente questionar, os questionamentos, procurar saber por quê. E você citou sobre a massa, né? Que muita gente segue a massa, se todo mundo está pensando assim, deve ser o certo, né? A gente não deve ir por aí. Nós devemos sempre pensar por que todo mundo está indo nessa direção, se eu devo ir também. Não é isso que você estava falando, Paulo? É o seguinte, porque normalmente qualquer coisa que entra em moda, modismo, a grande massa começa a seguir, porque é moda. Aí você pensa, que benefício tem isso? Vale a pena seguir isso? Porque você vai fazer uma autocrítica, eu vou me enfronhar com isso aqui, vai trazer algum benefício? Não é modismo, mas a grande massa segue. Um exemplo assim, né, muito rasteirinho, mas que dá para a gente entender. Quem está se cuidando, está sempre olhando o que é melhor para si. Então, não é porque a grande massa do povo, a grande população foi para um lado, aí você analisar, pelo que eu conheço, aquilo é futilidade pura futilidade, eu não vou perder tempo nem gastar, né, usar recursos com aquilo, porque aquilo é fútil. Aí você fica diferente. Mas quem que está certo? A pessoa que analisou. Quer dizer, eu vou me envolver com a futilidade porque a grande massa, né, aderiu a isso, que ele virou uma moda, então está todo mundo usando, eu vou usar também. Agora é moda tatuar, né, fazer tatuagem. Todo mundo está fazendo tatuagem. Aí eu vou fazer tatuagem também. Será que é uma boa? Aí você vai ofender o corpo, se agredir para fazer uma tatuagem, porque está todo mundo fazendo tatuagem, virou moda. Se não, peraí, eu não vou me agredir para seguir a grande massa, não. Deixa eu ver se eu estou fazendo no corpo, fazer tatuagem. Quantas células você tem que matar no seu corpo para você fazer um desenho? Você sofre dores com aquilo? Será que vale a pena? Porque a grande massa está fazendo? Eu acho que não. Então, quem tem bom senso, quem já é coerente com as coisas da vida, está sempre fazendo a coisa de acordo com aquilo que o coração, né, a sua consciência determina que é certo. E fugindo daquela que a consciência reprova. Senão, isso aqui não está legal. Eu falo, mas todo mundo fazendo, eu não sou todo mundo. Eu sei de mim. Se eu fizer um negócio desse aqui, eu vou ficar chateado comigo. Vou fazer. Entendeu? Muito obrigada, Paulo. Então, o Espiritismo, mais uma vez, nos convida ao estudo, à reflexão, a identificar o caminho certo a seguir, né? E nós já sabemos que já temos o endereço e já temos o nosso GPS, que é Jesus, né? Nós temos que seguir o que Jesus, os ensinos de Jesus. Muito obrigada a todos. Na próxima semana nós vamos ter nossa querida Marcília falando para nós, e depois ela vai falar o tema, a gente vai divulgar lá. E a gente agradece a todos, pedindo a Jesus que abençoe, e nós vamos finalizar a nossa reunião aqui no plano material, e vamos pedir a Eliane para fazer a prece final para a gente. Mestre amado Jesus, divino amigo, nós te rogamos, ó Pai, as bênçãos para essa noite, suplicando as misericórdias para todos os lares necessitados neste momento, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, porque estamos todos entrelaçados, ó Pai. Nada está fora do lugar. Por mais que fujamos, por mais que neguemos as nossas condições, tudo está entrelaçado, tudo está interligado. As nossas companhias são as que atraímos, os nossos amigos são os que atraímos.
Estamos aqui, Mestre, no lugar de ajudados e auxiliadores. Que o Senhor possa nos fortalecer. Um dia estamos estendendo a mão, no outro somos atendidos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Seja já me auxiliando, fazendo que eu possa bênçãos e que possamos cada vez mais estarmos ao serviço da tua seara, em primeiro lugar. Que primeiro, Pai, a tua obra, e depois tudo mais nos será acrescentado. Com coragem. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Com segurança. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.